Esse programa é um oferecimento da ABF Educação, o parceiro certo para quem deseja se profissionalizar nas melhores práticas do franchising. – 2013 foi um ano de grandes conquistas para o franchising brasileiro. Confira os principais resultados do ano e os desafios esperados para 2014 nessa entrevista com Ricardo Camargo, diretor executivo da Associação Brasileira de Franchising. Ricardo, obrigado por você estar aqui no Bastidores do Franchising. É sempre um grande prazer, Pedro, até porque você tem nos ajudado enormemente na geração de conteúdo e isso tem ajudado os franqueadores e franqueados. Obrigado. Queria começar essa entrevista fazendo uma retrospectiva de 2013. Como é que nós acabamos o ano dentro do franchising brasileiro? Para a Associação Brasileira foi um ano de muitas realizações, plenas, números excepcionais. Agora, para o franchising, de modo geral, poderia ter sido melhor. Como é que são os números, a gente olhando 2012 e 2013? Bom, os números de 2012 foram bem acima do PIB, que embora esteja passando por um reajuste aí, que deve chegar entre 1% e 1,5%, nós crescemos 12,9%. Nesse ano agora nós esperamos 2013, devemos fechar com cerca de 12% a 12,5% acima no faturamento, 10% de novas unidades, e 8% a 9% de novas marcas. E um PIB que começou projetado pelo governo a 5%, caiu a 4%, 3,5%, e já está em 2,5%. Então, mantendo-se esse número de 2,5%, a gente deve fechar entre 12% e 12,5%. Então, estamos falando de 5 vezes o PIB brasileiro. Sim, isso também se deve naturalmente ao caráter de inaugurações que a gente tem, que é um projeto de inaugurações muito constante, Então, quando você acrescenta 8% a 10% de novos pontos ao ano, então isso ajuda muito o faturamento. Ricardo, esse ano não foi um ano fácil para a economia brasileira, Nós tínhamos uma expectativa de PIB maior do que foi entregue. E isso gerou algum impacto negativo no franchising? Todos os meios, o varejo caiu pela metade, o crescimento, a indústria com pequena recuperação, mas quase zero, a agropecuária um pouco acima do ano passado, mas o varejo, de maneira geral, foi afetado principalmente a partir do segundo semestre, quando a gente pensava que ia começar um processo de melhoria dos números, acabou ficando estável. Eu acho que o franchising, como sempre, tem um desempenho muito acima da economia pela sua estruturação, pelo seu estudo de mercado, pelas diretrizes de marketing que cada empresa adota. Então a gente consegue fazer com que essas empresas tirem leite de pedra. Então vão até um pouco contra a economia de modo geral, sempre crescendo acima. Até pelo fato de serem redes e ganharem economia de escala justamente por esse motivo, E esse é um dos motivos hoje mais fortes, A gente tem uma economia travada em termos de logística, altos custos. Ontem ainda vi uma reportagem, um saco de milho custa R$12 e o transporte dele custa 18. Então é algo absurdo, que nos tira toda a competitividade internacional. E internacionalmente a gente sentiu também que o nome Brasil começou ainda está sendo veiculado, mas com menor intensidade do que nos anos anteriores. E como é que o franchising está se preparando para 2014, um ano que tem eleição presidencial e tem uma Copa do Mundo? A Copa do Mundo também eu acho que há um pouco de folclore em cima disso, Porque na realidade vai tomar um mês só das atividades do país e em alguns setores vão ser beneficiados, como turismo, mesmo comércio de alimentos, mas muito linkado às 12 cidades onde ocorrerá o evento. Nos outros mercados a gente não vê tanta possibilidade de modificação. Mas a gente vai ter um mês bastante conturbado em junho, de junho a julho, mas isso não deve afetar enormemente os nossos planos, Diante desses desafios, qual que é o posicionamento da BF para o franchising brasileiro? Que direcionamento vocês dão para os franqueadores para que eles tenham um ano mais saudável no ano que vem? Bom, em primeiro lugar, trabalhando na logística, Então, as redes procuram manter seus planos de crescimento, porque aumentando as unidades, naturalmente, algum custo fixo diminui. Então, esse já é um fator de direcionamento. Crescimento de unidades
tem que ser mantido. E para isso a gente tem uma vantagem também em termos de Brasil, que nós temos um processo de interiorização do crescimento bastante acentuado. Então a maioria das redes está saindo um pouquinho daquele comodismo de grandes cidades e está começando a adotar cidades de médio e pequeno porte. Então a ABF, como sempre, tem trabalhos muito desenvolvidos nessa área. A gente já trabalhou com supermercados, trabalhamos com algumas prefeituras para melhorar o comércio de rua. E a gente tem a perspectiva também de fechar planos com algumas prefeituras para desenvolver novos corredores comerciais que propiciem ao franchise seu crescimento, né? Os shoppings deverão ter um crescimento bastante razoável, é onde a gente tem uma penetração cada vez mais alta. Então, isso também ajuda o número de aberturas, principalmente porque o ano que vem o número de shopping centers em operação no Brasil vai pela primeira vez suplantar o das grandes cidades. Então, a soma dos shoppings em pequenas e médias cidades vai se sobrepor ao número de shoppings nas grandes capitais. Como shopping centers devem ser um player importante no crescimento das franquias, como é que o custo vai impactar esse crescimento, uma vez que o custo tem se mantido alto ao longo dos últimos anos? Não, vai haver oferta maior. Nós temos uma tendência de alguns dos shoppings que estão abrindo hoje, estão abrindo com 50% a 60% de ocupação. E com essa ocupação, naturalmente, não haverá o retorno do investimento. Então, os preços deram um certo refresco, né? E a gente acredita que isso deverá manter-se. Então, as condições negociais em shopping deverão melhorar um pouco. Ricardo, em números absolutos, qual que é a expectativa de acabar 2013 e o que vocês veem para 2014? Bom, nós vamos crescer aí para 2.500 marcas, né? Que nos coloca ainda... 2013, que nos coloca ainda na terceira posição mundial. A gente não deve ser ultrapassado por nenhum outro país. Em termos de faturamento, a gente já falou, né, deverá ser entre 12% e 12,5% de crescimento, que também não deixa de ser um número altamente positivo. E número de unidades, a gente tem quase que certeza que a gente vai atingir os 10% que estavam projetados. E em quantidade de unidades, quantas unidades a gente está falando? Seriam mais 10 mil unidades e a gente está falando de mais 90 mil empregos diretos sendo gerados só esse ano. E qual vai ser o total de unidades em operação no final de 2013? Devemos fechar com cerca de 120 mil unidades. É um número significativo. Sim. E nesse total das 120 mil unidades, nós estamos falando de quantos empregos gerados? Nessas 120 mil, nós estamos falando de mais de 1 milhão de empregos, né? Então, indiretamente, mais 4 milhões. Então, a gente está falando do mercado de 5 milhões, que é o que tem movido a entidade, tem dado força com relação ao posicionamento até junto ao governo. A ABF conquistou o espaço como maior feira de franquias do mundo esse ano. E eu tenho visto que vocês têm trabalhado com diversas expansões desse modelo de feiras de franquia em outros estados do Brasil. Esse é um aspecto que vai ser incrementado ao longo de 2014 para ajudar na expansão regional do franchising? Sem dúvida. Nós temos 3 feiras oficiais hoje, né, da entidade. Então, essas 3 feiras são oficiais da ABF, que é a Feira de São Paulo, que pelo 2º ano consecutivo foi a maior do mundo. Então, já 2014 deverá ser o 3º ano, se Deus quiser. Nós temos a Feira do Rio, que tem crescido também em números bastante acentuados. Eu diria que a Feira do Rio hoje está entre as 10 maiores feiras do mundo também. E a Feira do Nordeste esse ano teve também um incremento bastante positivo. Nós temos convênio com o Operador do Sul, que esse ano realizou Curitiba, Santos e Belo Horizonte. O ano que vem deverá realizar mais 3 cidades diferentes, entre elas Goiânia. E nós temos também a Feira de Campinas e o ano que vem temos já uma feira fechada para Caruaru, no Nordeste, fora os eventos que a gente tem com o Shopping Center. Ricardo, para a gente fechar essa entrevista, se você pudesse dar uma mensagem para os franqueadores e franqueados que estão assistindo esse programa, que mensagem você daria? Bom, em primeiro lugar, manter os planos de crescimento. Hoje a gente está falando de um mercado muito mais maduro, então a gente está bancando o desenvolvimento da barreira dos 100, né? Então as empresas deveriam ter mais de 100 unidades para poder se viabilizar. É nesse ponto que elas realmente começam a crescer de uma maneira mais sustentável. É porque aí você começa a ganhar em escala de forma muito mais produtiva. Então esse fator naturalmente implicará numa diminuição da logística e a gente tem trabalhado na paralela também para que a logística seja melhor desenvolvida, melhor aproveitada, para que todas as redes possam ter proveito. Os shoppings continuarão crescendo num ritmo acentuado, a gente deve ter pelo menos mais 40 shoppings novos sendo inaugurados no ano que vem, então isso mantém também uma taxa de crescimento alta.
Nós estamos cada vez mais aumentando nossa penetração em supermercados e strip centers. Então, isso também é um ponto de garantia para os pontos que essas franquias precisam procurar. E o terceiro fator essencial é o treinamento, né? Nós temos inserção de meios sociais, mídias sociais. No nosso negócio de franchising, você tem que utilizar o celular, tem que utilizar o computador, os sistemas web, todos os sistemas devem estar integrados. A gente tem desenvolvido vários treinamentos, por isso a gente participa de vários eventos internacionais, como a NRF, a IFA, a Feira de Chicago, a Feira da França, ou a MAPIC na França também. Então, são vários pontos internacionais que a gente busca trazer as informações mais atualizadas sobre qualquer tendência de mercado e passar isso para os nossos associados. Ricardo, obrigado pela sua entrevista. Espero que vocês tenham 2014 repleto de boas notícias. E sempre juntos, né, Pedro? É isso aí. Foi um prazer. O Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá!